E chegamos à resolução dos dois últimos exercícios da nossa primeira lista. São os exercícios 15 e 16. Né? Vamos finalizar aqui o assunto, leis de Newton. Então, o 15º exercício da nossa lista é o exercício 29 da página 98 do Hewitt. Ok? Então, nós temos aqui o enunciado, vamos dar uma lida. Um boxeador golpeia um lenço de papel no ar e o leva do repouso a adquirir uma rapidez de 25 metros por segundo em 0,05 segundos. Então lembre-se que o Hewitt usa aí o termo rapidez para se referir à velocidade escalar, né? Velocidade média, mas principalmente aparece para velocidade escalar. E aí são três itens que nós vamos calcular a seguir, baseados nessas informações. Quero saber qual é a aceleração que é imprimida ao papel, né, do lenço de papel. No item B, eu quero saber se a massa, se a massa do papel for de 0,003 kg, quero saber qual é a força que o boxeador está exercendo sobre ele. E por último, no item C, qual é a intensidade de força que o papel exerce sobre o boxeador. Então, a força de reação nesse caso. Vamos então analisar aqui o problema, resolver cada um dos itens. Bom, primeiramente, ele está falando, está pedindo para a gente calcular a aceleração que foi imprimida no papel. Então, a aceleração, nesse caso, a gente pode usar o conceito de aceleração média. A variação da velocidade adquirida pelo lenço de papel e o intervalo de tempo que corresponde a isso. Então, nós sabemos aí que a variação da velocidade vai ser sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. E isso está dividido pelo tempo final, ou seja, o tempo que corresponde à velocidade final, e o tempo inicial. Como o exercício nos diz que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, e isso está correspondendo a um tempo zero. Portanto, basta que você divida a velocidade informada no problema pelo tempo. Então, nós temos aqui que a velocidade, a rapidez, é de 25 metros por segundo, e isso está dividido por 0,05 segundos. Então, 25 dividido por 0,05 é 500. 500. E a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Lembre-se aqui que o segundo está dividido por 1. Então, a gente mantém a primeira fração, metros por segundo, e multiplicamos pelo inverso da segunda. O segundo vai descer aqui, vai para baixo, e aí vai ficar segundo vezes segundo, que é segundo ao quadrado. Então, essa seria a aceleração que o papel está adquirindo. Okay? No item B, ele nos diz que se a massa do papel é igual a 0,003 kg, eu desejo saber então qual é a força que o boxeador está exercendo sobre o lenço de papel. Então, basta você utilizar o conceito de força. Força é massa vezes aceleração. Se a massa é de 0,003 kg e a aceleração que ele está adquirindo é de 500 metros por segundo ao quadrado, 500 vezes 0,003 é 1,5. Tá? E aí a gente tem que lembrar que no sistema internacional, se eu pegar a unidade quilograma e multiplicar pela unidade metro por segundo ao quadrado, isso no sistema internacional é a mesma coisa que Newton. Então nós temos aí que a força que o boxeador está exercendo sobre o lenço de papel é de 1,5 Newton. Já no item C, o conceito que está sendo abordado é o da terceira lei de Newton, da ação e reação. Ok? Então a gente tem aqui o lencinho de papel, temos aqui o lencinho de papel, e o boxeador vai golpeá-lo com uma força que nós vimos aí, equivale a 1,5 newtons. Então, se o boxeador está golpeando para a direita, a terceira lei de Newton diz que o papel, o lencinho de papel, responde com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, se ela tem uma intensidade que é igual,
o papel está exercendo sobre a mão do boxeador também uma força de 1,5 Newton. O 16º exercício é o número 30 da página 98. Vamos ver o que diz esse exercício. Se você fica em pé sobre uma prancha de skate sem atrito, perto de uma parede e empurra ela com uma força de 30 newtons, com que força a parede empurra você? E se sua massa é de 60 kg, mostre que a sua aceleração vale meio metro por segundo ao quadrado. Tá? Então a situação que nós temos aqui é essa em que nós temos aqui um piso e uma parede. Tá? Então aqui está a parede e sobre o piso nós temos um skate. Como ele diz que o skate está sem atrito, isso quer dizer que o contato entre as rodinhas do skate e o piso é extremamente liso, né? É muito liso. O contato é liso e sem atrito. Então o atrito é tão pequenininho que a gente pode desconsiderá-lo. Então a gente tem aqui que você está em cima do skate, a sua massa é de 60 kg, ok? E você vai empurrar a parede com uma força de 30 newtons. Isso quer dizer, então, pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que tem que existir uma reação de mesma direção, sentido contrário, e que ela tem que ter a mesma intensidade. Portanto, a resposta aqui, ó, a parede vai exercer sobre você também uma força de 30 newtons. Ok? Aí, para responder o segundo item, né, na verdade ele pede para a gente demonstrar que se a sua massa é de 60 kg, a aceleração vai ser de meio metro por segundo, basta você utilizar mais uma vez a fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Se a força é de 30 newtons e a massa é de 60 kg, isso vai nos permitir calcular a aceleração. Então, 30, o 60 que está aqui multiplicando, você vai passar para o outro lado, dividindo, e isso vai ser igual à aceleração. Bom, agora a gente só precisa dividir 30 por 60, né? Que é a mesma coisa que 3 dividido por 6. Então a gente poderia fazer a simplificação aqui por 3, ó. Se eu dividir a parte de cima por 3 e dividir a parte de baixo por 3, nós vamos chegar na aceleração. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. O sinal de igual ficou feio aqui. Tá? Então a aceleração é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Exatamente como ele pediu para a gente comprovar com o dado informado no enunciado do nosso exercício. Então, com isso nós finalizamos a lista número 1, onde nós vimos o uso, né, de algumas formulazinhas que estavam relacionadas aos conceitos estudados na aula 1 sobre cinemática e na aula 2 sobre as leis de Newton. A partir do próximo vídeo, nós entramos então com os exercícios da segunda lista, onde nós vamos estudar os conceitos, né, e aplicação de alguns exercícios, vamos resolver alguns exercícios utilizando aí, realizando, né, um estudo sobre energia, calor e vibrações, ok? Então vamos trabalhar aí com funções ondulatórias também. Então eu te espero aí para o próximo vídeo, tá?